Chegamos em Números, capítulo de número 27, quando Deus troca a liderança, mas permanece com a sua promessa. Se você é um bom leitor bíblico, você sabe que Números 27 está associado a dois momentos: a nomeação de Josué e a aproximação da morte de Moisés. O capítulo também fala sobre as filhas de Zelofeade, mas nós já temos um vídeo exclusivo somente com esse tema aqui no nosso canal e eu vou repostar ele para você relembrar o início desse capítulo. Mas eu quero te convidar a olhar esses dois temas por um ângulo diferente, porque se você cavar um pouco, você vai perceber que Números 27 não é só sobre a sucessão de liderança. Tem algo mais profundo aqui. É Deus nos ensinando o povo de Israel a não transformar instrumentos em ídolos. Quero que você pense comigo. Por quase 40 anos, Moisés foi a principal referência visível de Israel. Foi através dele que o povo viu o mar vermelho se abrir, a água sair da rocha, o maná cair do céu. Foi através de Moisés que a lei foi entregue no Sinai. Moisés era um homem da linha de frente, o mediador, o líder, a voz. Humanamente falando, era muito fácil para Israel começar a associar a continuidade da própria nação à permanência de Moisés. É como se a lógica fosse assim: se Moisés está, nós estamos seguros. Se Moisés sair, acabou. E talvez aqui esteja um dos maiores perigos do nosso coração. Nós temos essa tendência quase que natural de materializar a nossa dependência espiritual em pessoas. Nós fazemos isso com pastores, com líderes, com pregadores, com mentores, com ministérios. Sem perceber, nós começamos a imaginar: se fulano parar, acabou. Se aquela pessoa sair, a obra morre. Se Deus tirar aquela pessoa dali, ninguém consegue sustentar esse ministério. Números 27, ele confronta exatamente essa mentalidade. Deus chama Moisés e fala para ele: suba no monte Abarim e veja a terra. Você consegue imaginar o peso dessa cena? Moisés passa a vida inteira caminhando em direção à promessa e Deus diz que ele apenas a contemplaria de longe. Ele veria Canaã, mas não pisaria em Canaã. Aqui surge uma dúvida que muita gente tem: será que Deus foi severo demais com Moisés? Porque, convenhamos, Moisés carregou um povo difícil, suportou rebeliões, intercedeu inúmeras vezes, abriu mão do próprio conforto, enfrentou Faraó e, por causa de um episódio em Meribá, ele não entra na terra. Mas nós precisamos cavar isso além do óbvio. O problema em Meribá nunca foi apenas sobre bater na rocha, ao invés de falar com ela. Foi mais profundo. Quando o povo murmura por água, Moisés responde: porventura tiraremos água desta rocha para vós? O erro não foi só a ação, foi o coração por trás da ação. Primeiro, ele está virado. Moisés estava emocionalmente exausto, havia acabado de perder a sua irmã. Quase 40 anos lidando com murmuração, com desgaste. Não tem ser humano que aguente isso. Isso responde também uma dúvida importante: é possível um homem de Deus chegar ao limite da exaustão emocional? Com certeza, porque homem de Deus, mulher de Deus, também são pessoas, são seres humanos. Moisés chegou, cansado, emocionalmente fadigado, e isso não tem nada a ver com espiritualidade, é humanidade. Mas existe um segundo problema, e esse aí foi um pouquinho pior. Houve uma apropriação da glória de Deus aqui. Moisés fala: tiraremos água para vós, como se ele estivesse dizendo: eu e Arão vamos resolver isso para vocês. A glória que deveria apontar para Deus foi contaminada pelo desgaste humano. Às vezes nós não caímos por uma imoralidade, nós caímos pela exaustão, que muitas vezes nós ignoramos e não tratamos. Isso deveria fazer muitos líderes pararem para refletir.
Porque nem toda queda começa com grandes escândalos. Algumas começam com um cansaço acumulado, a alma sobrecarregada, a irritação, a pressão. Mesmo assim, Deus disciplina Moisés. E mesmo disciplinado, Moisés continua ouvindo Deus. Isso revela uma maturidade absurda de Moisés, porque muita gente no lugar de Moisés diria: para mim chega. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu servi, se Deus não quer me dar a promessa, eu não continuo a partir daqui. Mas Moisés não foi assim, ele continua obedecendo, ele continua liderando, ele continua servindo. Porque o verdadeiro servo, ele serve a Deus e não ao prêmio. Se nós servimos ao Senhor desejando receber algo em troca, talvez nós não estejamos servindo de verdade. Nós estamos apenas negociando com Ele. Pesado. Moisés, ele nos ensina algo aqui. Mesmo frustrado, é possível permanecer fiel ao dono da promessa. Mas agora vem a parte que mais me desmonta. Ao saber que ele morreria, ele não pede mais tempo. Ele não pede uma revisão da sua sentença, ele não pede para Deus uma segunda chance. Ele faz outro pedido. Ele pede que o Senhor constitua sobre a congregação um homem que apacente o povo. A primeira preocupação de Moisés foi com o povo. Ele sabia que Israel precisava de liderança. Ele diz para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Isso revela o coração de um verdadeiro líder. Moisés não terminou a sua liderança de forma possessiva. Isso é algo raro, porque existem líderes que constroem ministérios centrados em si mesmo. Tudo gira em torno deles. A estrutura depende deles, a identidade depende deles, a visão depende deles. Se saem, desmorona. Moisés não foi assim, e esse é o padrão de liderança bíblica. Moisés, ele queria continuidade. E Moisés nos ensina que o teste final de um líder não é quantos seguem ele depois que ele vai, mas quem fica quando ele sai. E quando Deus escolhe o sucessor de Moisés, Deus nos diz: escolha o mais eloquente, o mais carismático, escolha o mais estrategista. Deus diz para tomar Josué, o homem em quem havia o Espírito. De todas as qualidades que Deus poderia destacar em Josué, ele destaca a presença do Espírito. Sabe por quê? Porque no reino de Deus o currículo impressiona homens. Deus se impressiona com a fome pela sua presença que nós temos. E Josué, ele não surgiu do nada, em Números 27. A nomeação foi pública. A formação é que foi silenciosa. Josué já tinha se preparado muitos anos antes. Ele lutou contra Amaleque, ele subiu parte do Monte Sinai com Moisés. E algo marca a sua vida aqui. Enquanto muita gente ia embora, Josué permanecia firme na presença. Promoções repentinas quase sempre, são reconhecimentos de longos processos que ninguém vê. Josué não foi levantado da noite para o dia, ele foi formado no secreto. Agora eu quero que você repare um detalhe. Deus manda Moisés transferir para Josué parte da sua autoridade. Não toda, sabe por quê? Porque Josué não seria a cópia de Moisés. E isso é muito libertador quando nós entendemos. Deus, ele não levanta clones. Ele levanta homens diferentes para missões diferentes. Enquanto Moisés abriu o mar, a responsabilidade de Josué era atravessar o Jordão. Enquanto Moisés confrontou Faraó, Josué tinha a missão de derrubar as muralhas de Jericó. O mesmo Deus, a mesma promessa, com ferramentas diferentes, propósitos diferentes. Por isso nós precisamos entender que honrar quem veio antes não significa copiar tudo que ele fez. E Moisés, ele impõe as mãos sobre Josué. Pense nisso. Moisés está
abençoando o homem que pisaria em lugares que ele nunca pisou. Isso também revela uma grandeza espiritual, porque muita gente suporta ver estranhos crescendo, mas sucessores indo além deles não é para todo mundo. Moisés, ele não compete com Josué, ele não sabota Josué, ele não diminui Josué, ele o abençoa. E somente homens curados conseguem celebrar aquilo que começou neles, mas será concluído por outras pessoas. O Espírito Santo nos faz refletir nessa tarde através dessa mensagem em quem a nossa fé realmente está firmada. Será que sem perceber nós temos ancorado a nossa segurança em pessoas, em pregadores, líderes, ministérios, em vozes que nós admiramos? Números 27 nos lembra de uma verdade que às vezes dói, mas a verdade também liberta. Pessoas são importantes, pessoas são instrumentos, pessoas merecem honra, sim, mas pessoas continuam sendo pessoas. Elas se cansam, elas falham, elas envelhecem, elas saem de cena. Por isso que nós precisamos construir a nossa fé firmada no Senhor. Porque quando o homem cai, a nossa fé não vai cair junto. Nós precisamos construir sobre a rocha que é Cristo. E talvez seja exatamente por isso que Deus permitiu que Moisés morresse antes de entrar em Canaã. Não porque Deus deixou de amar Moisés ou porque ele desconsiderou a sua história. É porque Israel precisava entender que Deus amava Moisés profundamente, mas nunca permitiria que Israel confundisse Moisés com o próprio Deus. Isso combate uma idolatria ministerial, de forma silenciosa, que hoje ainda entra no nosso coração com outras formas, com outras aparências. Hoje nós não fazemos bezerros de ouro como o povo no Êxodo fez, mas nós fazemos pedestais para homens, pedestais para títulos, para ministérios, e sem perceber as pessoas começam a tratar os homens como se fossem insubstituíveis. Mas no reino existe uma verdade e ela é imutável. O Senhor, ele enterra os seus servos, mas a sua obra jamais. A obra não para quando um homem sai. A promessa não morre quando um líder parte. O propósito de Deus não depende da permanência de ninguém, porque a igreja não pertence a homens, pertence a Cristo. Então, se hoje Deus tirasse da sua vida aquela referência espiritual que você tanto admira, você continuaria firme, caminhando com o Senhor? Porque isso é maturidade espiritual. E maturidade espiritual é quando você honra pessoas, honra os vasos de Deus, sem confundir o vaso com a fonte. Moisés, ele morreu no monte. Josué, de fato, ele entrou em Canaã. Mas a promessa nunca pertenceu a nenhum dos dois. Sempre pertenceu a Deus. E que nunca nos falte a honra por homens de Deus, mas que jamais nos falte o discernimento para lembrar que o centro nunca foi Moisés, nunca será Josué. A glória, a honra e o centro sempre será em Deus. Que o Senhor te abençoe através dessa mensagem em nome de Jesus.